Então vamos lá, dúvida nova na tela para o nosso aprendizado. A dúvida de hoje é a seguinte: já ouvi muita gente dizer que os anjos queriam muito pregar o evangelho para as pessoas, mas Deus não deixou, pois era algo que só os humanos deveriam fazer. Isso é realmente verdade? Tem na Bíblia que os anjos desejam pregar o evangelho em nosso lugar? Muito obrigado, querido irmão, por essa dúvida. E essa dúvida aqui é uma confusão que muita gente faz em um texto lá do apóstolo Pedro, e a gente vai esclarecer hoje. E você tem alguma dúvida? Aproveita o nosso espaço. Embaixo desse vídeo tem um espaço de comentários aberto. Você pode colocar sua pergunta e sua dúvida, e toda semana a gente seleciona, e tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta às 15 horas. Então aproveite esse espaço de estudo. E claro, você precisa estar inscrito. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, participe da nossa comunidade de estudantes da Palavra de Deus. É tudo gratuito aqui pelo YouTube. E dá uma passadinha aqui todos os dias que já tem 600 vídeos publicados. E eu quero chegar a mais de 1000. Então, muito conteúdo para abençoar a vida dos irmãos. E se você não me conhece, se é a primeira vez aqui no canal, sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, sou autor também do blog esboçandoideias.com, que você encontra aí na internet já há mais de 10 anos, escrevendo estudos, falando a respeito da Bíblia Sagrada de forma simples, mas profunda, sem linguagem teológica complicada. Vamos até a minha lousa de explicações, que a gente vai extrair toda a informação correta desse texto do apóstolo Pedro. E claro, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. O seu like abençoa muito o nosso trabalho e é uma forma de você trazer bênção para o nosso canal. Vamos então para a minha lousa aprender desse tema. Vamos lá. Então vamos lá, texto na tela. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, começa dizendo o seguinte: a eles foi revelado. A eles quem? Nós vamos aprender daqui a pouco, mas acompanhe comigo. Não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Preste bem atenção nesse trecho agora. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. E é aqui que muita gente faz confusão e não entende bem o que esses anjos querem. Quem são esses eles aqui, esses eles mencionados no texto, e qual é o contexto trabalhado aqui? Por isso é muito comum, dentro do meio evangélico, ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: olha, os anjos desejam pregar o evangelho, porém essa honra foi dada somente a nós, seres humanos. E alguns vão dizer, inclusive, que os anjos sentem inveja de nós porque eles queriam muito pregar no nosso lugar. Inclusive eu mesmo já me peguei fazendo esse tipo de menção em minhas orações, meio sem analisar o texto. Será mesmo que a Bíblia diz que os anjos têm essa intenção? Os anjos têm esse desejo de tomar o nosso lugar e proclamar a mensagem de salvação de Deus? A essa altura você já percebeu que não é bem assim. Nós vamos tratar isso no texto hoje, claro, com muita profundidade. Na primeira parte eu vou te explicar o contexto completinho do que Pedro está tratando aqui. E na segunda parte do estudo nós vamos analisar o que os anjos querem. Então, aquele recadinho. Fique comigo até o final do vídeo, isso vai garantir para você maior profundidade no seu estudo, combinado? Bom, para a gente começar, precisamos analisar o contexto. E o contexto nós iniciamos com essa pergunta: sobre o que o apóstolo Pedro está falando nesse contexto? Com essa pergunta a gente consegue então saber todos os detalhes para a gente entender o que os anjos querem na realidade. E agora um pequeno recado de 20 segundos para você. Você já conhece o nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse? Pois é, esse curso está com vagas abertas, eu vou ser o seu professor e te ensinar em videoaulas todos os livros da Bíblia de Gênesis até Apocalipse em detalhes e com tira dúvidas diretamente comigo pelo Zap todos os dias, ok? Então se você sente no coração que agora é a sua hora de aprender, veja aqui abaixo dos comentários desse vídeo, é só clicar no primeiro comentário que geralmente aparece abaixo do vídeo. A área de comentários vai abrir e você acessa então o primeiro comentário que está fixado, onde tem mais informações, combinado? Vamos lá. Analisando o contexto, nós veremos que o texto completo ele vai falar a respeito do que? Profecias sobre a salvação. Quais profecias são essas? São aquelas que os profetas fizeram lá no Velho Testamento. Profecias que aconteceriam através da vinda do Messias prometido, do ungido de Deus,
que seria também um sofredor, que sofreria muitas coisas para trazer a salvação ao seu povo. Os profetas da antiguidade certamente não tinham pleno conhecimento do como. Então veja, os profetas eles trouxeram a mensagem de Deus, mas como que Deus vai fazer isso? Certamente era uma pergunta que eles tinham em sua mente ali o tempo todo. Como o Senhor vai fazer isso acontecer? Na história, eles não sabiam exatamente, mas eles criam com uma fé fervorosa que esse tempo chegaria através dessa fé que o Senhor deu a eles, e uma fé não somente em Deus, mas também que a mensagem que Deus estava trazendo através deles era uma mensagem verdadeira. É exatamente isso que o apóstolo Pedro nos explica com os versos, alguns deles, imediatamente antes desse versículo que nós lemos no começo desse estudo. Então vamos começar aqui em 1 Pedro 1, no verso 10, 2 versículos antes do que a gente acabou de ler no começo. Observe bem, foi a respeito desta salvação, então observe que Pedro aqui vai falar que essas pessoas falaram a respeito dessa salvação, olha só, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, então pense comigo aqui. Pedro está escrevendo ali para um grupo de pessoas e eles estão pegando essa carta e eles estão entendendo que Pedro está falando do que aconteceu no presente, mas que foi profetizado lá no passado. Os profetas, eles apontaram o que Deus iria realizar e apontaram que estava sendo realizado nessa época de Pedro e também na nossa. Então os profetas falaram de algo que eles estavam vivendo ali na época de Pedro e nós também estamos vivendo, inclusive nesse momento, porque a palavra de Deus continua viva e Deus continua agindo através da vinda do Senhor Jesus Cristo, onde, através disso tudo, a salvação chegou por meio de Cristo a todos nós que cremos. Observe o que o apóstolo diz no próximo versículo, 1 Pedro 1, 11. Investigando. Então, olha só, os profetas tinham o desejo de saber. Então, eles recebem a palavra de Deus e ficam refletindo, investigando sobre ela atentamente. Qual a ocasião? Quando que vai acontecer isso? Em quais circunstâncias Deus fará esse plano acontecer? Indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, lá nos profetas do passado. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então veja, os profetas, Pedro está dizendo, eles receberam e profetizaram essa mensagem, mas isso trouxe fervor ao coração deles. Eles queriam ver isso acontecer, eles perguntavam para Deus, eles oravam, eles tentavam interpretar os sinais. Era esse desejo que estava no coração dos profetas. Mas os profetas não tinham ideia de como Deus realizaria aquelas profecias, mas eles tinham um desejo muito grande de saber, por isso Pedro usa a palavra, investigavam ali, buscando então a compreensão de tudo aquilo que o Senhor estava profetizando e que aconteceriam. Essas profecias tiveram a revelação de que Deus faria, mas certamente não a compreenderam naquela época totalmente em detalhes. Apenas aqueles que viveram no tempo da revelação plena. Então, os apóstolos de Cristo e nós, inclusive, vimos a grandeza, ficamos sabendo como que Deus fez esta obra de salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez em benefício de nós, seus eleitos. E essa obra toda foi profetizada lá pelos servos do passado. As boas novas da salvação, que nós chamamos de evangelho, que a Bíblia chama também de boa notícia. Essas boas novas chegaram até nós e têm se desenvolvido e vão se desenvolver até o último dia, na segunda vinda, no dia do juízo final. Deus então tem o controle dessa obra, os profetas criam plenamente nisso, desejavam saber de tudo isso e nós, hoje, e o pessoal lá da época de Pedro também, que recebeu essa carta, estava sendo instruído a respeito de tudo isso. Bom, esse é todo o contexto do que o apóstolo Pedro está falando. Agora, onde que entram os anjos nessa questão? Eu vou te explicar a partir de agora. Bom, aí entra o trecho que o apóstolo escreve. Essas coisas, esse acontecimento da história que vem desde os profetas até o juízo final,
são coisas que os anjos anelam perscrutar. Mas vamos entender o que significa isso que eles querem fazer. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o significado dessas duas palavras. A primeira, anelam, e a segunda, perscrutar. Quando a gente fala de anelam, significa que um verbo, anelar, que significa desejar, ansiar para que algo aconteça, algo que se tem muito desejo aconteça. E a palavra perscrutar significa averiguar, investigar, sondar. Então veja, juntando tudo isso significa que os anjos estão intensamente interessados nessa redenção conduzida por Deus, que tem como alvo a salvação do ser humano e, de fato, a concretização de todo o plano de salvação do Senhor, que se finaliza na segunda vinda de Cristo e no juízo final. Embora sendo anjos, eles não têm conhecimento pleno de tudo aquilo que Deus deseja fazer na totalidade. Os anjos não sabem todos os detalhes, mas eles desejam ardentemente contemplar. Eles querem ver, eles querem perceber, presenciar, analisar toda a obra que Deus está realizando através dos tempos. Essas coisas, então, que diz ali o texto que os anjos anelam perscrutar, são coisas que eles desejam conhecer. É esse desenrolar do cumprimento do evangelho através dos tempos. Ou seja, em nenhum momento a Bíblia diz que os anjos desejam pregar o evangelho, ok? Esse é um erro de interpretação. O que os anjos desejam perscrutar é justamente todo o plano de Deus sendo desenrolado em detalhes. Detalhe por detalhe, os anjos querem louvar, querem participar, querem entender cada vez mais do plano de Deus e de como Deus está fazendo as coisas. Quem tem a responsabilidade da pregação são os servos de Jesus Cristo, os seres humanos chamados pelo Pai para essa obra. Ele, o Senhor, deu para nós, seus servos, essa responsabilidade. E é isso que nós devemos fazer. Os anjos, então, eles não sentem nunca inveja de nós, servos do Senhor. Mas eles nos ajudam, eles são colaboradores nossos na missão que Deus deu a eles, mas eles não são aqueles que têm inveja de nós. Eles fazem o seu papel designado por Deus nesse desenrolar contínuo do plano de Deus através dos tempos. Mas eles são sabedores de que muitos detalhes só estão sob o conhecimento do Deus vivo. E essa é também a nossa realidade. Tem muita coisa que a gente não sabe. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, olha, a respeito de tempos e de datas, não compete a vocês. Isso é prerrogativa do Deus Pai. Por isso, os anjos anseiam, desejam de todos os seus corações ver todo o propósito de Deus se cumprindo, assim como nós também devemos desejar no nosso coração ansiosamente que Deus faça e realize o seu plano o quanto antes. Assim, a responsabilidade da pregação, ela é minha e ela é sua. Os anjos sabem muito bem disso e nem ousariam desejar uma coisa como essa. Eles sabem o lugar deles e eles certamente amam servir a Deus naquilo que o Senhor os criou e para aquilo que o Senhor os criou. Essa é a beleza de todo o plano de Deus sendo feito, realizado de forma totalmente plena, e ele chegará ao fim, porque isso é decreto de Deus e nada frustra os planos do nosso Senhor. Lembrando a você, daqui a pouquinho, dá uma passadinha aqui embaixo na área de comentários para ver o nosso material, e eu vou deixar mais um vídeo para o seu crescimento, já que estamos falando aqui de anjos. Quem são os anjos ali das 7 igrejas de Apocalipse? Vou explicar para você tudo nesse vídeo, onde nós analisamos detalhadamente. Será que eram anjos mesmo? Alguns dizem que eram os pastores da igreja. Vamos ver o que o contexto nos explica. Até o próximo. Fica com Jesus.